Estamos live. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália Marques, eu sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral. Esse é o canal do nosso laboratório de Práticas e Pesquisas em Psicologia e Educação, o LAPSE. Então, essa é a nossa primeira atividade online no canal do LAPSE. Por favor, sigam o canal. E hoje a gente vai discutir com alguns profissionais aqui convidados uma transmissão ao vivo que tem como tema Educação em Tempos de Pandemia, como lidar com os impasses apresentados. Então, estão aqui conosco hoje a professora doutora Aline Beckmann. A Aline, ela é psicóloga com mestrado e doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará e atua como docente nessa mesma universidade. A Aline realiza pesquisas com foco em psicologia escolar e psicologia educacional. Então, obrigada, Aline, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Natália e todo mundo. Eu vou pedir licença aos meninos, que eu vou apresentar as meninas primeiro, tá? Então, além da Aline, está conosco a psicóloga Yara Barbosa. A Yara, ela é psicóloga e mestranda do programa de mestrado profissional em Psicologia e Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. E a Yara atua como orientadora educacional no município de Sobral. Então, Sobral sempre aos holofotes, né, quando o tema é educação. E também atuando no município de Sobral, na área de educação, está conosco o professor Kleber Rodrigues. O professor Kleber é pedagogo, formado em Pedagogia e Letras, e atua há 20 anos na área de educação. Atualmente, ele atua como diretor numa escola pública de ensino fundamental no município de Sobral. Além deles, está conosco hoje o aluno Helder Furtado, que é aluno do 7º período do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, do campus de Sobral também, e é bolsista do projeto de extensão Aprendizagem Cooperativa, que é vinculado ao LAPSE, né, quem está promovendo essa live hoje. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Que seja uma tarde muito frutífera para todos nós. Bom, antes de mais nada, a gente queria destacar a importância de quem estiver assistindo agora, por favor, curte logo esse vídeo, comenta, envia perguntas no chat, a gente vai ficar tentando responder o máximo possível as perguntas que vocês enviarem durante essa transmissão, tá? Eu vou estar tentando quanto a esses detalhes, então, só realmente enfatizando. Curte, compartilha, se inscreve também. O canal do Labs é algo novo, então é muito interessante a gente ter esse suporte. Enfim, obrigado. Isso. Bom, então, assim, tentando dar uma introdução geral à proposta desse nosso encontro, é importante dizer que hoje, dia 13 de maio, faz mais ou menos 2 meses em que as aulas, né, no ensino tradicional foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas, em virtude da pandemia pelo novo coronavírus. E diante dessa situação de suspensão de aulas presenciais, a gente vem sofrendo uma remodelação da nossa forma de educação, né, tal como prevista pelo MEC. Então, de acordo com a nossa LDB, o ensino à distância, ele é até previsto, né, em situação de ensino superior, mas apenas, e básico também, mas apenas como complementação. Mas, devido a essa situação de emergência, né, de urgência provocada pela pandemia, o MEC tem se posicionado favorável a essa educação à distância, mas isso tem gerado uma série de problemáticas, de debates, de discussões em torno dessa questão. Então, por um lado, a gente tem um debate que vai voltado na direção de tentar manter uma rotina de estudos, um calendário, né, um calendário escolar, uma rotina de aprendizagem, uma continuidade da aprendizagem,
Mas, por outro lado, a gente tem uma condição em que pais e professores e estudantes encontram-se extremamente sobrecarregados e tendo que lidar com uma exigência de adaptação a um modelo de ensino que, além de não ser habitual no nosso país, ele também não chega à maioria da população, né? Então, trazendo um dado, a gente tem um dado recente do IBGE que aponta que quase 70% da população nacional tem acesso à internet. Porém, a gente precisa refletir um pouco sobre o que significa esse acesso à internet, né? Porque nas zonas rurais a gente sabe que esse índice ele é bem menos expressivo, e esse acesso à internet, quando a gente contrapõe com outros índices medidos pelo mesmo instituto, pelo IBGE, por exemplo, o IBGE destaca que mais de 1/3 da população nacional vive sem sistema de esgoto. Então, ou seja, a gente tem acesso à internet, mas em que medida esse acesso, de fato, indica uma condição adequada para a aprendizagem? Né? Em que medida a gente está falando de residências que possibilitam o mínimo de estrutura adequada para que o estudante consiga realizar suas atividades escolares. Então, a gente vive em uma situação de extremo conflito, né, provocado por essa nova pandemia, e eu acho que é um momento bastante oportuno da gente discutir alguns desses tópicos. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco assim, sobre o que de fato mudou, né? Vocês que estão inseridos na área de educação, o que de fato mudou a partir dessa situação de pandemia do novo coronavírus? Bem, eu vou tentar aqui dar um ponto de vista, né? Primeiro, eu acho, Natália, que tu fizeste um destaque importante na hora em que tu dizes que falar só do acesso à internet é simplista. Então, eu acho que a gente pensar como é que esse ensino remoto vai estar funcionando vai muito além do acesso à internet. E aí eu penso em pelo menos 3 fatores, que eu vou tentar sintetizar aqui rapidinho. Primeiro porque o ensino remoto não se reduz à internet. Então, existem outras formas de se trabalhar. Então, muitos interiores agora, depois do primeiro mês, que foi muito usado para planejamento, parcerias, e um tempo também de desorientação e caos, a gente precisa admitir isso, de ninguém saber o que estava acontecendo e como proceder, né? Agora, em muitos lugares no interior, está se trabalhando com parcerias via televisão, porque a televisão chega em mais domicílios e é mais acessível para muita gente. Então, de aulas passadas por canais de televisão e outros recursos. Algumas escolas estão trabalhando com entrega de materiais impressos mesmo, e aí marca o dia das famílias irem buscar e entregam materiais. Então, são vários recursos e que eles precisam ser muito analisados local por local. E isso é uma coisa que sempre me incomodou no planejamento de políticas públicas educacionais no Brasil. Eu sempre falo isso, que a gente trabalha com as políticas públicas educacionais no Brasil com uma canetada em Brasília, feita por pessoas do Sudeste, e que muitas vezes desconhecem a realidade, principalmente do Norte e do Nordeste, e fazem, às vezes, propostas e, enfim, estruturas que são completamente inexequíveis para o que a gente vive. E aí eu acho que a internet e algumas questões desse tipo cabem nisso. Só que os 2 outros pontos que eu queria destacar a estrutura para estudar também não é só eu ter acesso. Às vezes o aluno, vamos supor que ele tem a internet, ele consegue ter o acesso, mas ele mora numa casa de 3 cômodos, ele tem irmãos, ele tem que ajudar a cuidar do irmão, ele tem que ajudar a cozinhar, ele tem que ajudar a limpar a casa está super lotada porque está todo mundo em isolamento e não está saindo de casa, tem barulho, não tem um espaço apropriado para estudar. Então você tem vários elementos aí que são perturbadores de uma condição favorável à aprendizagem. Então, às vezes, a gente pensa que eu entreguei o material, eu proporcionei o acesso à videoaula, eu garanti a aprendizagem. E isso é uma visão muito reducionista do que seria a aprendizagem. E o terceiro ponto é o aspecto psicológico. A gente está vendo pessoas que estão em casa
com o pai internado, com a mãe na UTI, com alguém da família que morreu, e estão lidando com esse adoecimento, estão lidando com o medo, estão lidando com o estresse, e aí a gente fica falando de conteúdo. Tipo, você não pode ficar atrasado, você tem que aprender todos os conteúdos, você não pode... E eu acho que essa é uma reflexão também que a gente precisa fazer. É lógico que a gente não vai abandonar o processo educacional, mas a gente também precisa refletir que ninguém, nem os alunos e nem nós, estamos funcionando da maneira que a gente funciona no nosso dia a dia cotidiano. Então, a gente precisa também respeitar o tempo do luto, a gente precisa respeitar a ansiedade, a gente precisa respeitar todos esses processos que estão sendo vivenciados, e a gente não pode simplesmente atropelar isso tudo numa lógica de a educação não pode parar e vamos seguir e que se dê um jeito. Então, eu acho que são reflexões que eu acho que são importantes de se fazer dentro desse cenário. Então, tu perguntas o que mudou. Eu acho que um grande erro do que mudou é porque eu acho que a gente conseguiu ficar ainda mais conteudista do que era antes. A grande preocupação da educação no ensino remoto, nesse momento, está sendo em como transmitir o maior volume de conteúdo. E, para mim, esse está sendo o grande erro de muitas escolas. Eu acho que a gente precisa dar uma respirada e um passo para trás e pensar em como é que eu contribuo para que esse conteúdo chegue com qualidade e para que eu contribua com o desenvolvimento desse aluno, mais do que eu vá atropelando todos esses processos. Era o que eu tinha para comentar nesse ponto. Obrigada, Aline. Mais alguém gostaria de comentar essa questão? Acho que você falou uma coisa, citou um ponto, Aline, que você falou, não vamos abandonar o processo, né? Mas vamos cuidar para estar em atenção a essas condições de mudança, né? Acho que isso é importante da gente retomar mais à frente no debate. Eu gostaria de tentar mais uma vez. Muito bem-vindos. Então, assim, Ô, professor Kleber, acho que travou, né? Deu uma travada. Sim, deu travada. Bem, então, assim, em relação ao que mudou, né? Então, assim, no ponto de vista, assim, muito... Voltou? Voltou. Ok, então, boa tarde a todos novamente. Então, assim, em relação ao que mudou, então, assim, na minha opinião, mudou muitas coisas, né? Então, assim, eu concordo em muitas coisas que a Aline colocou, né? Estou de acordo com ela. E aí eu gostaria de falar um pouco da nossa experiência que a gente está tendo aqui em Sobral, né, na rede pública municipal, e fazer um recorte para a escola que eu estou à frente. Então, aqui em Sobral, a gente está dando foco, na verdade, às atividades que estão sendo passadas, né? São atividades que elas não visam substituir as aulas, não estão contando como calendário, então a gente está chamando de atividades complementares ou atividades extras, né? E a gente tem N situações, né? Tem a situação de, primeiro, o acesso, como a gente está acessando este aluno. Então, Natália, você trouxe um dado aí interessante, dado que você trouxe que do IBGE que 70% da população tem acesso à internet, né? Então, curiosamente, na escola que nós estamos, nós temos um percentual, né, para mais ou para menos, com uma variação pequena, que também beira a questão de 70%, 73%, né, em algumas turmas. Ou seja, o dado que a gente tem é que para cada 4 alunos, tem um aluno que ele não tem acesso. Então, isso é mais uma razão que a gente não pode pegar essas aulas que estão sendo dadas remotamente e dizer assim, pronto, essas aulas vão substituir as aulas presenciais. Não pode, porque a gente tem que pensar nessa diversidade que a gente tem. Né? E aí a gente... Qual é a nossa estratégia adotada? Nós, né, nos valemos
do WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp. Hoje, na escola, a gente tem 23 grupos sendo gerenciados, grupos de professores, e cada turma, né, a gente tem 16 turmas na escola, cada turma tem um grupo. E cada um desses grupos tem um professor que ele gerencia esse grupo, né? E tem um cronograma, a gente fez um cronograma onde cada dia tem uma disciplina que o professor vai lá, acessa aquele grupo e ele disponibiliza um material lá. Não é só uma atividade para o aluno fazer, né? Antes do aluno fazer essa atividade, ele tem um suporte. Esse suporte pode ser uma videoaula, pode ser um texto para o aluno ler, fazer uma produção escrita, ou responder um TD. Isso vai muito de acordo com o perfil do professor, pensar na condição do professor, né? Porque, assim, muitos professores, muitos, né, a gente não tem, assim, total domínio das ferramentas. Nós ainda estamos conhecendo muitas ferramentas, então a gente está aprendendo. O que a gente tem dito na escola? Que nós estamos no momento onde todo mundo está aprendendo. Então, tem as vocações, mas na prática, nas escolas, que a gente segure essa ansiedade, os professores planejem bem como é que a gente vai fazer essas atividades, como é que a gente vai chegar a esse aluno. E qual é a condição que o aluno tem da devolutiva vamos dizer assim, desses materiais que estão chegando aí. Então, é assim que a gente tem feito na escola Osmar de Saponte, e, assim, é uma sistemática parecida que a maioria, ou quase todas as escolas da rede pública de Sobral têm seguido. Mas, assim, cada escola, cada comunidade tem a sua realidade. Né? Então, eu vou, assim, só dar, assim, em linhas gerais, como foi que a gente começou. As primeiras 2 semanas do decreto municipal, a gente tinha aquela expectativa de que esse isolamento fosse só aqueles 15 dias. Então, a gente ficou meio que parado ali, sem fazer nada, tinha alguns grupos movimentando, e isso era uma iniciativa individual de alguns professores. Quando passou as 2 semanas, que a gente foi cair na ficha, olha, esse período de isolamento, ele vai ser um período curto, não, ele vai ser mais longo. Então, vamos nos organizar. E aí a gente foi se organizando, nos reunimos, o núcleo gestor da escola, discutimos algumas estratégias que poderiam ser adotadas, reunimos os professores, isso tudo, né, remotamente. E aí vimos quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar. Então, criamos um cronograma, né, de atividade, um dia para disponibilizar a atividade e um dia para receber. Então, se eu disponibilizo a atividade hoje, eu não posso dizer assim, eu quero receber hoje. Não, tem um prazo. O prazo ele não pode ser inferior a 24 horas. Né? E aí a gente foi fazendo ajustes. Tem muito conteúdo. Então, a gente foi vendo o seguinte, que uma atividade que presencialmente o professor montava uma atividade ali com 10 questões depois da aula dele para o aluno resolver. Isso remotamente, não é uma quantidade ideal de questões para o aluno, é muito para ele, né? É muito. Então, a gente precisa ver. E aí, nós temos vamos dizer assim, esse percentual de acessar em torno de 70% dos alunos, mas nem todos os alunos desses 70%, eles dão, vamos dizer assim, o feedback, o retorno para a gente. E aí, a gente precisa analisar, e por quê que ele não está dando esse retorno? Porque isso ele só vai dar o retorno se ele entender. E aí é legal porque o aluno que não entende, ele dá o feedback, ele tem um grupo dele, ele se manifesta lá, assim, olha, eu não entendi nada, por isso que eu não fiz, eu preciso de ajuda aqui. Então, está sendo uma interação legal, porque assim, a gente está encontrando muitas dificuldades, mas dentro das dificuldades a gente também está enxergando possibilidades.
Então, assim, em linhas gerais, dessa maneira que a gente está tentando, vamos dizer assim, superar esse desafio, mas eu destaco, né, e vou repetir isso aqui várias vezes, porque eu acho que é o ponto importante, nós estamos aprendendo a trabalhar nessa sistemática, e é um ensaio, eu digo assim, é um ensaio que a gente está fazendo. Qual é o grande objetivo? É que os meninos aprendam conteúdos novos? Não. O grande objetivo é manter o vínculo com esse aluno, é tentar construir com ele uma rotina que não é a mesma que ele tinha presencialmente, mas é uma rotina que ocupa de uma forma criativa o tempo dele, né? Em parceria com a... Tem tempo disponível que pode fazer. Pronto, eu só Eram queria essas considerações iniciais que eu ia fazer. Obrigada, professor Kleber. Yara? Só queria fazer algumas considerações na fala do Kleber, né? Como nós compomos o núcleo gestor da Escola Osmar, né? E quando você falou assim, o que foi que mudou, né? De quando chegou esse momento de certa privação, onde a gente perdeu um pouco do controle, né? De como nós estávamos gerindo a nossa vida, né? De como nós geríamos também as coisas na escola. E aí veio aquela questão, né? Por onde começar? Como fazer, né? Eu acho que a gente estava muito preocupado nesse como e a gente meio que ficou desvinculado do porquê, né? Até que a gente começou a se dar conta após as 2 primeiras semanas, né? Que o porquê era pelo processo de vinculação, né? E o como fazer a gente ia aprender, reaprender no decorrer desse processo. E aí uma coisa que a gente pensou, nós no Núcleo Gestor da Osmar, foi que a gente deveria começar por nós, né? Nós, coordenadores, diretores e o orientador educacional. Então, a gente começou um trabalho, além de organizar essa sistemática mais voltada para a questão pedagógica, né? Mas também para a questão emocional nossa, enquanto equipe, de como é que a gente ia minimamente equilibrar as nossas emoções para estar trabalhando com esse grupo de professores, para que os professores trabalhassem o grupo de alunos, para que os alunos com as ideias aprendidas trabalhassem no contexto familiar, né? E aí é uma coisa que a gente já fazia no presencial, né? O que a gente buscou foi continuar o nosso trabalho de sempre implementar primeiro na gente, né, da gente se organizar primeiro, da gente se alinhar, da gente ter os mesmos objetivos, para que isso chegue com mais segurança para os professores, né, para que eles sintam que eles também vão ter esse trabalho do emocional, né. Então, a gente passou aí após as 2 semanas de caos total na nossa cabeça, né, que na verdade era mais uma tranquilidade, porque a gente pensava que vai voltar logo, né, daqui a pouco vai ficar tudo bem, mas quando a gente viu que não estava, a gente disse, espera aí, eu acho que primeiro a gente tem que se alinhar para que a gente possa chegar para os professores propondo e escutando eles, né? Então, a gente teve um trabalho de mais ou menos 1 semana de reuniões, trabalhando nossas angústias pessoais também, né? Nossas ideias de como fazer, mas sempre bem basilados no porquê nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo porque nós necessitamos que a mesma atmosfera que a escola criava, que é das relações, das interações, das vinculações, do senso de pertencimento, né, de acolhimento, ele continuasse. E que a partir disso a gente conseguisse trabalhar alguns componentes curriculares, né. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi fazendo, refazendo e sempre com aquele movimento de que todo mundo está fazendo junto. Não é uma ideia que chega pronta, a gente vai construindo e reconstruindo. Acho muito importante vocês todos estarem apontando essa questão, né, por um lado, essa exigência, né, de se manter em alguma medida algum processo educacional vigente, mas, por outro, essa importância de se perguntar qual é a função disso, né? Acho que essa fala da Yara meio que costura a fala também da Aline e do Kleber, que é o porquê, qual é a função dessa educação nesse momento. E por um lado, essa função pode ser, como a Aline falou, meramente conteudista, até em alguns momentos até mais conteudista do que antes, e se for assim, pode ser um problema, né? Mas, por outro, não precisa ser assim, né? E aí, na direção dessas atividades complementares, como o professor Kleber falou,
eu acho que essa questão que vocês trouxeram toca em duas outras questões que eu queria que a gente abordasse. Acho que o professor Kleber caiu, mas daqui a pouquinho ele volta para a live. O primeiro dessas questões, que eu acho que toca aí, né, nesse ponto, de uma diferenciação que não é evidente, não é clara para a maioria das pessoas, mas que eu acho que é importante de ser feita, que é a diferença entre uma educação à distância e uma atividade à distância, né? Então, existe diferença entre essas coisas, quais são as diferenças, o que esperar de uma coisa, o que esperar de outra, em que ocasião que uma é bem-vinda, em que ocasião que a outra é bem-vinda. Eu queria que, se possível, vocês pudessem comentar essa questão. Eu gostaria de começar comentando, porque eu queria só resgatar um pouquinho, parabenizar vocês aí, Yara e o professor Kleber, que caiu, mas depois ele ouve, mas eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo na escola, porque eu acho que é por aí mesmo. Tudo tem que começar por essa clareza de objetivo, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, como é que eu faço qualquer coisa, né? E eu acho que esse movimento que vocês tiveram, vocês trazem dois elementos que são cruciais para a educação, não só nesse momento da pandemia, como a Yara colocou, mas acho que agora, mais do que nunca, que é o planejamento e a empatia. Então, tipo, às vezes é melhor eu até atrasar um pouco o meu início, mas eu garantir que eu comece sabendo o que eu vou fazer e estando preparado para fazer isso. Então, eu estando planejado, eu estando estruturado emocionalmente, pedagogicamente, então eu acho que é lógico que não deve estar acontecendo tudo 100%, porque, como o professor Kleber bem destacou, está todo mundo aprendendo, é novidade para todo mundo, mas eu acho que vocês estão num caminho muito legal mesmo. Eu fiquei bem encantada com o percurso que vocês percorreram até aqui. E eu acho que esse relato que vocês fizeram, Yara e professor Kleber, eu acho que eles vão muito ao encontro da pergunta que a Natália colocou agora, que é essa diferença da atividade à distância e da EAD. Às vezes as pessoas estão tratando como sinônimo, e inclusive eu já vi escolas dizendo que agora nós estamos trabalhando com educação à distância, mas não estão, e não é para estar mesmo. Até porque pela lei de diretrizes e bases, educação à distância, ela se digna para o ensino superior, ela é destinada para o ensino superior, e para a educação de jovens e adultos, e para a educação profissional no ensino médio, só para a educação profissional. Então, os demais níveis de ensino não é EAD. Por quê? Porque a EAD, ela pressupõe um planejamento prévio muito extenso, que envolve todo o processo metodológico, avaliativo e de assistência tutorial ao aluno para tudo acontecer à distância. Ela pressupõe um autogerenciamento do aluno para o seu processo de aprendizagem, por isso que ela é voltada para pessoas que já têm um amadurecimento maior, que é para elas serem capazes de gerenciar o seu próprio processo de aprendizagem. Ela implica metodologias mais específicas, tanto de ensino quanto de avaliação, enfim, ela tem toda uma estrutura voltada para funcionar nesse sistema mesmo à distância. Quando a gente fala de ensino remoto, de atividades educacionais à distância e esses outros termos, a gente está falando do que vocês descreveram. A gente está falando de formas de estimular a manutenção desse vínculo com a escola, de estimular o desenvolvimento de habilidades relevantes para esse aluno, de estimular a manutenção do processo dele de aprendizagem, ou seja, manter ele ativo cognitivamente, fisicamente, enfim. Então, ela tem outros objetivos e, com isso, ela também vai ter uma estrutura diferente. Ela não precisa compor uma carga horária específica, ela precisa, na verdade, ser voltada para atingir esses objetivos que a gente está colocando agora e que eu acho que a Yara descreveu muito bem. Então, esse é o cenário do que se está tratando quando se fala de ensino remoto e de atividades à distância. Ela é focada em manter o aluno ocupado, em desenvolvimento, estimulado e vinculado com seus pares, com professores e com o contexto educacional como um todo. Ela não é substitutiva da educação tradicional, enquanto a EAD é. A EAD, ela é uma substituição da classe regular. Então, são propostas bem distintas. Acho importante comentar também que
porque a LDB, ela prevê, né, educação à distância como complementação, né, do processo de aprendizagem, mas ela também é prevista em situações emergenciais, né, o MEC, inclusive, sinalizou autorizar, não tenho certeza se isso foi liberado efetivamente, formalmente, né, mas o MEC sinalizou autorizar a educação à distância também no ensino fundamental e mesmo no ensino infantil, né? Educação à distância. Mas não é educação à distância. Se fores ler no decreto, o termo que eles usam, eles mudam para, eu não lembro agora qual é a terminologia, mas eles mudam para, acho que é atividades educacionais à distância, que é justamente para não caracterizar a EAD. Então, eu acho que faltou clareza no decreto. A gente está vendo uma certa confusão em relação a essas questões, né? Porque em alguns momentos o que a gente sente é que as atividades educacionais que deveriam ter esse fim de complementar, né, o processo educacional, elas estão sendo utilizadas em vias de substituição de atividades presenciais, muitas vezes, né? Esse é um problema, porque aí você tenta cumprir um calendário escolar que foi planejado para ser realizado presencialmente e utiliza um sistema de atividade remota com um objetivo que seria da educação à distância, mas sem nenhum planejamento, então há uma certa confusão nesse momento, né? E uma dificuldade muito grande, que muito professor está sendo massacrado nesse processo, como se ele fosse incompetente ou algo do gênero, sendo que o professor não foi treinado e preparado para essa modalidade de ensino. Então, às vezes, também, eu acho que os professores estão sendo muito injustiçados nesse processo, porque eles estão sofrendo uma sobrecarga muito grande, uma pressão muito grande para dar conta dessa nova demanda, sem ter havido uma orientação específica de como proceder, sem ter havido qualquer capacitação. Assim, na minha opinião, deveria ter sido feito, por exemplo, um curso de capacitação sobre como fazer esse ensino à distância por parte do governo. Vamos formar, então, os professores com noções básicas do que fazer, de como proceder, porque senão você demanda de um professor que tem toda uma formação para uma educação presencial, que de uma hora para outra ele saiba fazer essa adaptação. E ela não é uma adaptação simples, porque o ensino feito de maneira remota não é simplesmente eu filmar a aula que eu daria presencialmente, porque ele tem uma série de diferenças, principalmente do ponto de vista interacional. Então, o professor precisa saber como compensar isso com outras estratégias, com outras metodologias. E aí eu vejo muito professor, às vezes, levando pedrada aí de pais, da sociedade civil como um todo, mas são professores que estão muito dedicados e fazendo o que eles estão sendo capazes de fazer numa situação um pouco impossível para todo mundo, né? E eu acho que é preciso ter empatia, como a Yara colocou naquela hora, de que tá difícil para todo mundo. E a gente está aprendendo junto como lidar, sabe? E eu acho que está faltando um pouco desse suporte também para a equipe docente. Aline, né? Em relação a essa formação, né? Porque apesar dessas atividades elas serem tidas como complementares, né? Elas serem utilizadas para estar realmente engajando o aluno nesse processo, né? Tá movimentando ele nesse período de pandemia. Aqui em Sobral, no nosso sistema de ensino, os professores, eles passam por cursos de capacitação para esse ensino à distância e acompanhamento domiciliar. E antes dos professores passarem por esse curso, nós do núcleo gestor, nós integrantes da escola, da secretaria como um todo, participamos de um curso anterior a isso, né? Para nos preparar sobre quais são essas ferramentas, né, essas tecnologias digitais, como é que ocorre essa interação nesses ambientes virtuais, né? Que por mais que a gente não utilize isso como uma metodologia, uma estratégia de substituição de aula, nós precisamos estar preparados, né, diante do material que a gente expõe para os alunos, para dar essas orientações de uma forma responsável, né? De uma forma que realmente a gente tenha os conhecimentos prévios, que a gente saiba utilizar as ferramentas, porque acredito eu que posteriormente a todo esse momento de crise, né, da pandemia, esse movimento de ensino com essas atividades livres, né, dessas atividades complementares, eles vão ser muito válidos para quando a gente voltar para o nosso ensino presencial, né, porque é algo que a gente está aprendendo agora, que a gente vai poder instrumentalizar
para estar vendo os recursos, para estar vendo esses conteúdos, para estar propondo atividades extracurriculares que são riquíssimas, né? Que ensinam os alunos a mexerem em mecanismos fora do papel, da caneta, né? Mas eles vão para outros campos de interatividade, de campos de aprendizagem, e que é riquíssimo. Os alunos eles estão aprendendo a utilizar o Google para fazer pesquisa, né? Estão aprendendo a fazer vídeo para mandar para os professores. Então, realmente, está estimulando eles numa curiosidade para aprender, né? Está estimulando os professores numa curiosidade para aprender. E se tem uma competência que é fundamental para o ensino, né, e para a aprendizagem, é a curiosidade para aprender, né? Esse aluno e esse professor que sempre está se instigando, né? Sempre está com aquela curiosidade, né? Com a imaginação criativa. Então, acredito que isso vai ser muito rico posteriormente. Agora não deve ser utilizado como substituto, né? Substitutivo de uma aula presencial, de um campo escolar, né? Na sua estrutura física, mas que isso vai ter uma potência gigantesca quando a gente voltar para nossas escolas, queira Deus, né? Que não demore muito, que seja com segurança, mas que nós vamos estar com professores, assim, numa potência máxima, nós vamos estar com alunos que vão estar alavancando fora dos muros da escola, né, que vão estar com a comunicação aí muito mais rica, né, entre si, e eu acredito até que por o professor estar nessa vinculação online com o aluno, quando retornar para a escola, o vínculo será maior, né, porque olha só que rico esse professor que está preocupado em perguntar como você está, no caso da nossa escola que acontece isso, né, porque nós temos os professores tutores que eles são responsáveis, para além dos conteúdos da sua disciplina, eles são responsáveis por tratar alguns campos emocionais do aluno, que a gente chama de competências socioemocionais aqui em Sobral, né? Então, esse professor tutor, além de enviar as atividades, né, as questões, ou então os componentes que vão auxiliar, ele sempre envia questões mais, não questões em termos conceituais, viu, mas sim, sempre atividades que envolvem algumas competências, né? Como organização, como foco, persistência. Então, eles estão sempre andando juntinho com o aluno, para também tentar compreender como é que está o emocional desse aluno. Eu acho que quando você voltar para o campo presencial e olhar o rosto do professor, que ele ajudou tanto, e daquele aluno, né, que estava lá instigando, você vai dizer, ai, pronto, a vinculação, ela vai ser retomada, não vai ter sido perdida, e eu acho que isso é o mais importante, mais preponderante para a gente. Professor Kleber, que bom que o senhor conseguiu retornar. Nesse momento de pandemia, a internet no Brasil como um todo está ainda pior do que costuma ser, né? Mas nós estamos discutindo agora... É verdade. A nossa live discute esses impasses, né, que o sistema educacional tem vivido nesse momento. Acho que a gente está discutindo agora um desses impasses, que é essa certa confusão que tem havido entre a ideia de uma educação à distância e de atividade à distância, né, naquele contraponto em que estávamos fazendo antes entre um viés conteudista e um viés que, como o senhor falou, de atividades complementares. Então, se quiser comentar alguma coisa nesse sentido. Eu queria destacar também, então, estão ouvindo? Queria destacar também, essa uma coisa bem interessante que a gente tem, inclusive isso tem nos deixado bastante alegres aqui em Sobral, o engajamento dos professores, né? Assim, é uma coisa fantástica da gente observar. Mesmo professores que têm dificuldade com o uso de tecnologia, que também têm dificuldade de acessar, mas esses professores, eles não resistem, não se tornam resistentes em participar desse momento, porque eles querem aprender. E aí eu observei uma parte final da fala da Yara, que ela falava que dos cursos, né, que Sobral começou capacitando os professores, fazendo esse fomento, essa necessidade que não adianta só a gente partir para o ativismo, né, o que não adianta a gente focar em quantidade se a gente não tiver qualidade. Até porque o objetivo nesse momento não é, né, vamos dizer assim, gerar aprendizagem em sentido quantitativo, de nota, essas coisas, mas fortalecer essa vinculação e
motivar o professor. Para isso é preciso planejamento. Para isso, entre os professores, é uma coisa muito bonita, assim, que a gente, assim, é um empreendimento que a gente está fazendo nesse momento para superar essa dificuldade que a gente está vivenciando, muito importantes, porque, assim, nas escolas de fundamental final, o que a gente discute bastante, uma demanda que a gente observa, é uma necessidade que a gente tem de aumentar o tempo de estudo dos garotos. Porque a gente entende, por exemplo, que estudar só um turno é pouco para a gama de coisas que eles têm que dar conta, mas, por outro lado, às vezes a gente tem limitação de espaço dentro dos prédios escolares para acolher esses meninos no turno integral. Então, com essa prática da gente tá trabalhando com atividades à distância, com ensino à distância, como a professora bem destacou, não é o ensino aprendendo talvez para caminhar para isso, o sentido complementar. Aí veja que coisa rica que a gente pode visualizar. O aluno que estuda pela manhã, ele vem para a aula de manhã, e à tarde ele volta sabendo que ele vai ter uma plataforma, que ele vai ter uma ferramenta, que ele pode continuar o estudo dele em casa. 2 horas a mais de estudo, 1 hora, depende do tempo dele. Então, essa possibilidade, se a gente imaginasse ela há 3 meses atrás, a gente ia ver, assim, como inviável. Mas, no momento, a gente já vê como, no momento seguinte, uma coisa, né, totalmente possível de acontecer. E aí, assim, a gente está, como eu ressaltei, né, enfrentando algumas dificuldades, que são dificuldades que impactam, mas a vontade dos professores, o engajamento, né, aquele que aprendeu a dominar uma ferramenta, vai lá com outro e diz, olha, aprendi a usar essa ferramenta aqui, eu estou achando ela bem legal, vou mostrar aqui para você como é que ela funciona. Então, assim, essa aprendizagem coletiva também entre os professores, de forma solidária, tem deixado a gente, assim, muito, muito feliz, muito alegre com isso. Porque, pelo menos na realidade que nós estamos vivenciando, a gente não tem percebido essa resistência, né? E assim, os professores, além de solidariedade, humildade, assim, olha, eu queria fazer também, como fulano fez, mas eu não sei. Como é que eu faço? Outro, não, eu te ajudo, vamos lá. Então, isso, né, acho que gera um encorajamento coletivo. Só queria fazer esses complementos. Ótimo, professor, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta agora, professora Aline, mais especificamente, saltando um pouco a temática da gente, que é sobre o Enem e o vestibular nessa época, sobre como é a gente pensar, estudar para esse processo seletivo, mediante o que a gente dispõe de recurso, e todos os atravessamentos que tem essa problemática. Bem, isso daria outra live, né? Mas tentando não me alongar demais, assim, é completamente absurdo ser mantida a data do Enem, na minha opinião. Esse é meu posicionamento pessoal. O Enem precisava ser adiado. Eu acho que está sendo feita uma discussão muito radical de que cancelar o Enem é deixar os alunos fora da universidade. E eu acho que ninguém está defendendo, ainda pelo menos, um cancelamento do Enem. A gente está defendendo, quem está numa posição como a que eu defendo, é um adiamento do Enem. Eu acho que não dá para ser mantido no início de novembro. A gente precisa de tempo. A gente precisa, pelo menos, garantir um pouquinho mais de isonomia, que a gente já não tem na situação normal, que dirá agora nesse contexto de pandemia. Então, eu acho que agora a gente precisa entender que os alunos que estão se preparando para o Enem, eles estão tendo uma série de, principalmente os alunos da rede pública, eles estão tendo uma série de prejuízos, tanto de aulas que não estão sendo dadas, quanto da falta de acesso a recursos, porque uma coisa que a Natália falou logo no início, quando ela abriu a live, foi sobre a internet. Ela falou sobre a qualidade da internet. Porque também as pessoas pensam, ele tem internet. Tá, ele tem internet, mas quanto de internet ele tem? Ele consegue baixar textos para poder ler esses textos? Ele consegue ter acesso a arquivos mais pesados, a materiais a sites mais pesados?
a ver vários vídeos do YouTube, por exemplo, com videoaulas? Não necessariamente. A maioria dos alunos de classe socioeconômica mais vulnerável, eles acessam a internet somente pelo celular. Muitas vezes, então, isso é extremamente limitado. Então, a gente tem uma série de situações que limita muito a condição de estudo. Todas aquelas situações que a gente já discutiu, de estrutura, de internet, psicológica, enfim. E, além disso tudo, a gente também se depara com um fator que eu vejo, eu não tenho dados sobre isso, eu vou falar pela minha experiência pessoal trabalhando com alunos da rede pública no ensino médio. A importância da escola e dos professores para estimular o aluno a fazer o Enem. Então, na rede pública, a gente vê o quanto os professores e a escola têm um papel preponderante para fazer esse aluno se matricular, se dedicar e fazer a prova. Porque muitas vezes esses alunos são pressionados a sair da escola e ir para o trabalho, porque é um retorno mais imediato financeiro para famílias que estão precisando desse retorno financeiro. E isso a gente tem estatísticas. Quando você pergunta para aluno da rede privada o que ele vai fazer depois do ensino médio e para o aluno da rede pública, o aluno da rede pública, mais de 80% fala trabalhar. Mesmo os que falam que vão fazer vestibular, que vão fazer Enem, enfim. Mas o trabalho vem junto, porque ele precisa ter complementação de renda na família. Então, o que acontece? Quando você vê uma situação dessa, que torna o Enem uma barreira ainda maior, você vai ver muitos alunos desestimulados, desesperançosos, que não vão acreditar que esse acesso à universidade é uma coisa possível. E para esses alunos, 1 ano pode ser o resto de uma vida. Eu já vi isso acontecer. Porque o aluno que está nessa condição, ele não tem muitas vezes o luxo de dizer, então eu não faço o Enem de 2020, faço de 2021. Porque na hora que ele não fizer esse ano, ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai começar a ajudar a família, ele vai se envolver numa série de outras situações que vão afastar ele do contexto educacional. E, infelizmente, a gente vai ver que a evasão nessas situações da educação, ela é altíssima. E muitas vezes são pessoas que vão retornar para tentar fazer o ensino superior quando retornam, depois de 10 anos, depois de 15 anos. Então, esse prejuízo é um prejuízo muito maior do que a gente pensar, por exemplo, em adiar 3 meses o Enem, em adiar 4 meses o Enem, e dar uma condição para esses alunos terem um melhor preparo, um maior acolhimento, um maior estímulo para fazerem um momento tão importante que é essa avaliação que, teoricamente, serviria de parâmetro para a gente avaliar o nosso ensino médio, teoricamente, e também de acesso ao ensino superior e outras oportunidades educacionais, né? Acho que esse ponto, Aline, também toca numa questão que tinha sido mencionada também pelo professor Kleber, quando ele disse, se 1 a cada 4 estudantes meus não vão ter acesso a esse ensino, né, remoto, então não é possível que a gente substitua as atividades, né, do calendário nessa ferramenta. Então, a gente está falando aí de justiça social, né, de equidade, garantia de acesso a um direito básico da população brasileira, previsto em lei, né, previsto na nossa Constituição, que é o direito à educação. Acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso também. E é interessante isso que tu estás falando, Natália, porque às vezes, quando a gente fala em estatísticas, isso parece muito pouco. Então, eu vou dizer assim, não, eu só tenho tanto por cento dos alunos sem internet, então a maioria vai poder ter acesso e tal. Primeiro que eu não acho que é muito pouco, porque, por exemplo, 80% dos nossos alunos da educação básica estão na rede pública, então não é muito pouco o que eu estou falando, mas mesmo que eu vá dizer, mas os que não têm internet, mas os que estão com dificuldade é um percentual menor, eu tenho que pensar que não são números, são pessoas, são vidas. E o acesso ao ensino superior, ele não transforma só a vida desse aluno. É a vida dele, é a vida da família dele, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos que estão por nascer ainda. Então, são momentos decisivos que podem afetar, de uma forma de progressão geométrica mesmo, diversas e diversas vidas. Então, às vezes, é muito fácil você friamente virar e dizer assim, mas é só X% que vai ficar de fora. Não é X%, é o João, é a Maria, eles têm nome, eles têm rosto, eles têm história, sabe? E quando a gente lembra disso, a gente tem que pensar, a gente não pode ser conivente
que a oportunidade deles seja retirada. Então, isso é o que eu defendo, né? Interessante, Aline, que você falou... Perdão, fale. Eu queria só complementar isso aí também, porque, assim, eu acho que é um pensamento simplista, né? Até na propaganda do próprio Enem, dizer se uma geração de médicos fosse perdida, de professores e de outras profissões. E aí é quando a gente fala nesse percentual de acesso à internet, e aí você também aponta uma outra limitação, Natália, que esse acesso, a maioria, um percentual significativo é via celular. E assim, é diferente de um aluno ter acesso a conteúdos de estudo pelo celular no ensino fundamental, por exemplo, porque o estudo para o Enem não é um estudo com o objetivo de manter uma rotina mínima, né, de manter uma vinculação, é de preparação mesmo. Então, assim, como é que ele vai se apropriar de leituras, de estudos mais intensos pelo celular? Então, assim, tem muitos limites aí. Outra coisa, um percentual significativo dos lares não tem estrutura para que o aluno ele tenha ali um local que ele possa sentar para estudar, reservar um tempo. Então, é muito complicado. Eu estava dando uma olhada no texto essa semana, eu não estou me esqueci aqui qual é o país, mas o que foi que o governo fez? Ele distribuiu tablets para os alunos estudarem, pensando justamente nessa questão de equiparar as oportunidades. Aí seria uma outra condição, né? O governo está mantendo isso aí, mas ele distribuiu essas ferramentas aqui para os alunos de baixa renda, que não têm acesso, eles vão poder se preparar. Então, se isso for mantido, nós estamos aí na iminência de ver o quê? Um fracasso total da escola pública, porque o governo ele está lavando as mãos mesmo, querendo desqualificar para dizer que nada foi feito anteriormente, e se apoiar na bengala da pandemia. Então, é um oportunismo irresponsável, na minha opinião. Eu acho que, se for mantido aí, nós vamos ter prejuízos enormes, em vários sentidos. A fala da Aline também me remeteu à propaganda do Enem, professor Kleber, porque essa fala, né, da propaganda que fala, e se perdêssemos uma geração de profissionais, né, adiando o Enem, e a fala da Aline traz essa ideia, ora, se não adiarmos o Enem, talvez percamos não uma, mas várias gerações de profissionais, né, porque a gente vai estar impactando na vida de uma pessoa, às vezes até de seus descendentes, da sua rede familiar mais extensa, então a questão é muito mais complexa, né, do que é apresentada à população como um todo. Eu queria que a gente avançasse agora na nossa discussão. Vocês mencionaram, então, assim, que vocês têm pensado que o objetivo primordial desse momento para o sistema educacional não é exatamente transmitir aqueles conteúdos que estavam previstos na grade curricular, né? Mas sim, de alguma maneira, manter o vínculo, né? Manter o processo de aprendizagem mais nessa direção de garantir a vinculação do aluno tanto com os professores quanto com o processo de aprender em si, né? E aí eu queria que a gente tentasse falar agora mais operacionalmente que tipo de atividades e tarefas têm sido feitas e quais vocês acham que são interessantes serem feitas nesse momento. Acho que é interessante o professor Kleber e a Yara, que estão à frente do processo mesmo na escola, começarem a responder essa. Eu acho que talvez eles tenham mais a contribuir com exemplos que eles estão lidando diretamente. Kleber, você quer iniciar? Acho que travou. O professor Kleber, acho que travou, né? Então, assim, a gente falou de algumas... A Yara comentou, por exemplo, que os alunos estão aprendendo a fazer vídeos, né? Aprendendo a usar
plataformas de busca, como o Google. Então, estão desenvolvendo habilidades que não consistem na aprendizagem de um conteúdo específico, mas que são habilidades que podem ser úteis para toda a sua história acadêmica daqui para frente, né? Então, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais essa discussão, de falar mais especificamente que habilidades vocês veem que são importantes de serem construídas nesse momento e como. Pronto, eu vou tentar fazer um resumo, né, de como é que essas atividades elas estão sendo estruturadas, né, e como é que está chegando aos alunos, e aí, Cléber, você pode me interromper e fazer as colocações, viu? Colocar bem por cima para você falar da base, né? Então, assim, primeiro, né, a gente está respeitando muito a característica de cada professor, né, e de cada grupo de disciplina, de área de conhecimento. Por exemplo, os professores que são da área de humanas, eles têm mais uma afinidade de mandar atividade escrita à mão, tirar uma fotinha, né, e mandar para esse aluno, ou mandar uma página, né, e mandar um textinho, um vídeo reflexivo, às vezes. Então, eles são muito mais voltados para essa forma mais tradicional, assim, da página do livro, né, do texto, e o que é muito interessante porque é uma característica do grupo, né, e a gente tem que respeitar, né. Só que aí tem professores que são dessa área da humanas, que eles estão, assim, se reinventando, né, então eles participam das reuniões, né, via as ferramentas do Google, né, então eles acabam utilizando um pouco isso com os alunos também, né. Os professores que são da área de matemática são os professores que têm habilidades com as ferramentas digitais, né, então são professores que fazem formulários do Google, né, aquele Google Forms, eu acho que é esse o nome, né? Então, eles fazem esses questionáriozinhos, eles fazem as aulas, mas não gravadas, assim, bonito, no estúdio, né? Mas, assim, eles escrevendo a atividade no quadrozinho e gravando passo a passo, né? Pausando para o aluno entender a explicação. Eles fazem também vídeos prontos, né? Tem professor que consegue fazer num cenário, assim, para falar sobre a rotina com o aluno, né? De como é que está sendo estruturada essa rotina. Eles fazem questões também, atividades em PDF, né, no formato PDF. Então, eles estruturam, assim, uma explicação do que seria aquele conteúdo, exemplos para exemplificar o que seria, e uma questão de treino, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando de acordo com o que eu observo nos grupos, né? Mas o Kleber pode falar um pouco melhor, né? Aí, os professores de português, eles fazem videochamada na ferramenta também do Google com os alunos, né? Fazem um momento interativo para saber como é que os alunos estão, né? Colocam o data show para apresentar, o slide para apresentação, né? Um momento para discussão com os alunos. Então, eles estão, assim, se reinventando, né? Eu acho que até a gente, quando olha e vê a quantidade de recursos tecnológicos, né, e de recursos de outra ordem criativa, a gente se espanta, né, com como eles estão se empenhando, né? A gente vê muito, assim, os professores, por exemplo, de educação física, eles fazendo live para os alunos de como montar jogos, né, jogos educativos, né, jogos para construir com a família. Tem os professores de português também que fazem live com os alunos, que aqueles professores mais soltos, né, que dialogam de uma forma mais próxima com os alunos, então eles têm esse vínculo muito próximo que está continuando, né? E essas atividades que eu acho mais legal que elas são postadas, as que são feitas, né, em formulários, as que são feitas, assim, com aulas em YouTube, elas são postadas no grupo da série, né? E aí eu acho interessante isso, porque como os coordenadores, né, nós do Núcleo Gestor, a gente organizou um cronograma para o dia e para o envio, né? Então acaba que fica sendo mais organizado, né? Mas, assim, os alunos, às vezes, eles surpreendem a gente, né? Que a gente pede uma coisa, eles vêm com algo, assim, totalmente diferente, mas altamente fantástico, né? E eles são bem críticos, viu? Eles não são aquele tipo de alunos passivos que você manda atividade e ele diz, ai, beleza, professor, né? Vou fazer. Eles são questionadores, né? Professor, será que isso aqui realmente vai estar funcionando para todo mundo, né? Não sei, vamos fazer de outra forma, né? Vamos pensar se esse vídeo ficou muito difícil de entender. Então, a gente vê que eles estão criando um pensamento crítico sobre o aprendizado, né? Talvez um pensamento crítico que não existiu dentro da sala de aula,
né? Às vezes por não se sentir à vontade, né? E agora ele tem essa proximidade maior com o professor, eles vão lá, colocam no grupo, né? Dão as opiniões, os feedbacks, e isso é muito rico. Tem hora que a gente leva um espanto, que diz, gente, pensava que tá vindo tudo bem, aí esse menino vem, né? E diz, não é bem por aí não. A gente faz o quê? Agradece, né, por ele ter colocado, a gente acolhe, a gente fala que quando ele pensa que ele não está aprendendo, ele está sim aprendendo, porque a forma como ele escreveu o texto, a forma como ele conseguiu se expressar é uma forma de aprendizado muito válido, né? E que, assim, até quando eles reclamam de quantidade de atividade, né? Porque às vezes acontece também, né? Porque o aluno não estava acostumado a ter uma rotina em casa, digamos assim. Porque que nem a professora Aline falou, né? Você está em casa, tem seu irmão gritando do lado, né? Tem a sua mãe fazendo as coisas, você não tem, às vezes, a sua mesinha com as coisas igual tem na escola, né? Então, acaba que eles podem se angustiar por não ter esse ambiente estruturado, né? E aí, para isso não se ampliar, né, a gente criou umas ideias bem legais, assim, para ajudar o aluno, né? Com algumas dicas, mas não de imposição, né? Os professores, eles estão utilizando essas dicas de uma forma bem criativa para, primeiro, ouvir o aluno de como é que está sendo, para que, a partir disso, a gente possa ajudar eles, né? Eu acho que o Kleber pode falar um pouco melhor em termos mais pedagógicos, dos ganhos que isso traz para o aprendizado do aluno, né, de como estruturar isso. Mas o que eu acho mais interessante é realmente esse aluno questionador que está se desenvolvendo, viu? Porque não é só aquele aluno que era o melhor aluno, que está questionando, né, que está dando sugestão, que está reivindicando por uma ferramenta mais interativa, né? É aquele aluno que na escola, às vezes, nunca fez uma atividade 100%, né? Às vezes não era o dedicado, né? E que agora está lá, está no grupo, está respondendo, está questionando, um aluno que talvez fosse difícil da gente atingir ele no presencial e nesse modo mais interativo, a gente está conseguindo trazer ele, porque eles são muito criativos, né? Eles gostam muito de explorar a criatividade. Então, é mais nesse aspecto. Só comentar rapidinho, Yara, então você comentou pelo menos de dois conjuntos de habilidades assim que vocês têm focado nesse momento. Habilidades de busca, né, de conteúdos na internet, de produção de vídeos, de pesquisa, né, nas ferramentas de busca, e essa habilidade tão importante que muitas vezes o sistema tradicional de ensino às vezes coloca meio em segundo plano, mas que foi importante você ter trazido, que é essa habilidade de questionar, de refletir, né, de discutir, de debater. Então, você coloca assim que essas têm sido alvo de atenção de vocês nesse momento, né? Você ia falar, Aline? Não, eu só ia complementar pensando nos alunos mais velhos. Então, pensando assim, outro conjunto de habilidades, né? Que eu acho que às vezes tem algumas habilidades que os professores sentem falta nos alunos, mas que até pela correria do dia a dia, pelo volume de demandas da sala de aula, não há tempo ou condições, ou enfim, para conseguir desenvolvê-las a contento. E aí, uma coisa que eu tenho falado com alguns colegas, enfim, é que eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora poderia estar sendo aproveitado com atividades voltadas para desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, estratégias de estudo individualizado mais produtivo, construção de textos criativos, expressão de opinião e expressão de sentimentos, sabe? Que são questões, às vezes, que os professores até, inclusive no ensino superior, a gente vê no ensino superior um dos grandes problemas que leva a um prejuízo nas vivências acadêmicas e até a evasão nos 3 primeiros semestres do ensino superior é uma dificuldade de adaptação com um tipo de demanda no perfil de trabalho que é solicitado no ensino superior. Por quê? Porque muitas vezes o aluno passa o ensino fundamental e o médio aprendendo muito a reproduzir. E quando chega no ensino superior, ele é demandado de criar. E aí o aluno entra em desespero, porque ele não sabe fazer isso. E eu fico pensando que essas são habilidades que, às vezes, o professor realmente não tem tempo de dar uma atenção maior, focada nisso, e que agora poderia. Agora seria o momento de vários professores pensarem em projetos interdisciplinares, justamente por perder essa visão conteudista,
Então, não vamos pensar tanto no conteúdo, mas pensar como é que essas matérias casam, como é que a gente pode desenvolver um projeto maior em que eu ajudo esse aluno a pensar de maneira crítica, a pensar de maneira analítica, a produzir algo e se posicionar sobre esse algo. Eu acho que são habilidades muito complexas e que são muito importantes e que normalmente a gente não tem condições de estimulá-las. E aí eu acho que agora poderia ser um momento para estar fazendo isso. Então, em vez do aluno estar assistindo um monte de aula e fazendo um monte de exercícios, enfim, ele está desenvolvendo projetos, ele está fazendo pesquisas, que tem a ver com o que a Yara colocou. Mas aí eu estou falando num nível de complexidade, quando a gente está falando dos alunos, por exemplo, do ensino médio, enfim, que é um outro tipo de conteúdo e de perfil de aprendizagem mesmo, né? Que eu acho que é complementar. A gente segue a mesma linha, mas aí vai para um outro tipo de formato, né? Eu acho que são ideias que podem ser interessantes mesmo. Então, eu não preciso reproduzir a minha sala de aula tradicional, mas eu tenho que pensar que habilidades seria importante o meu aluno ter e desenvolver projetos e desenvolver atividades que vão demandar essas habilidades e fazer um acompanhamento mais individualizado e passo a passo que esse momento vai permitir. E aí eu consigo fazer isso e ajudar nesse desenvolvimento do aluno. É o que eu consigo pensar nesse momento. Professor Kleber? Eu acho que eu consegui voltar. Perdi um pouco das falas aí, mas retomar um pouco onde eu tinha parado. Né? De fato, eu percebo assim, que é um momento mesmo da gente se reinventar, né? E trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, tirar o foco e a pressão que tem que ser resultado, mas aquele resultado individualizado de uma disciplina, de um professor. Então, a gente tem que começar, como professor, como escola, como rede, pensar esse aluno da a sua formação integral, mas não a partir de um pequeno conjunto de disciplinas ou de disciplinas individualizadas, né? Mas elas conversando interdisciplinarmente, né? A ideia, como a Aline falou, dos projetos é muito interessante. Antes da gente entrar nesse período de pandemia, a gente já tinha uma experiência na escola que era de, por exemplo, né, focar muito na questão do desenvolvimento da comunicação do aluno com foco na oralidade, a partir da leitura. Porque o que a gente percebia? A gente foca muito que o aluno ele desenvolva as habilidades de interpretação e de compreensão, né, dos diferentes textos nas diferentes disciplinas. Mas muitas vezes o aluno, a gente quer desenvolver essas habilidades no aluno a partir de uma leitura compartimentada e pequena, leituras de textos para responder questão, leituras de fragmentos, e isso é insuficiente. Então, a gente vinha nesse exercício de focar esse desenvolvimento da comunicação do aluno a partir da leitura, onde a gente fazia chamadas individuais do aluno para ver que aluno qual era as dificuldades que ele estava tendo de leitura, que tipo, se ele estava sendo estimulado a pegar livros na biblioteca para ler, né, outras leituras, porque às vezes a gente fica trabalhando nessa questão compartimentada por disciplina e a gente limita o aluno. Né? A gente limita ele no sentido de que ele só lê aqueles fragmentozinhos, seja de língua portuguesa, seja de história, seja de qualquer outra disciplina, para responder as questões, e ele não vai além. Aí o que acontece? Quando ele chega lá no ensino médio, que ele tem que raciocinar, que ele tem que produzir um texto argumentativo, dissertativo, ele se vê diante assim de um desafio imenso, né? Enorme. Então, a gente já vinha ensaiando isso. Agora, com a pandemia, isso é uma oportunidade para a gente, que é o que a gente já está analisando. Eu falei bem no início, que a gente começou mandando atividade para os alunos, mas atividades extensas. Né? Vou passar aqui um TD com 10 questões para o aluno responder. E aí, só que ele não está ali trabalhando com uma disciplina só, ele tem 9 para dar conta. Se cada professor passar um TD de 10 questões, então são 90 questões por semana para ele responder.
Se você levar em consideração que ele gaste 5 minutos em cada questão dessa, então, assim, dá um tempo enorme. Então, a gente precisa rever isso. Talvez seja mais produtivo passar uma questão, não uma questão objetiva para ele responder, mas uma questão para ele pensar, para ele pesquisar, e aí ele, né, desenvolver um raciocínio a partir dali. Eu acho que isso é muito produtivo. Mas, como eu disse, nós estamos aprendendo, então a gente vai ensaiando uma determinada grade de planejamento que a gente vai fazendo e a gente vai vendo, olha, isso aqui funciona, isso aqui é possível, e isso aqui a gente está com mais dificuldade. Vamos guardar isso aqui, não significa dizer que essa dificuldade aqui a gente vai abandonar. Vamos guardar aqui e ver que outra possibilidade a gente pode desenvolver, mas vamos seguir aqui o que está dando certo e vamos tentar colocar uma outra situação. Por exemplo, aí eu queria só fazer um adentrozinho aqui, a questão do ensino médio, né? O ensino médio aqui, ele já é diferente do município, ele tá valendo aí as aulas, né, estão valendo nota. O meu filho é estudante de escola pública do ensino médio e ele, assim, ele recebe uma gama de atividades aqui para responder. Tem dia que ele fica até chateado aqui, porque é muita coisa para responder. Né? E aí, às vezes, eu fico analisando, porque aqui a gente tem uma condição de acompanhar, de tirar um tempo para dar uma orientação, ele tem uma condição de equipamento para ter acesso, e eu fico pensando, e aqueles alunos que não têm essa estrutura? Né? E é muito complicado. E aí reforça, fazendo link com a questão do Enem. O meu filho está no primeiro ano, mas o aluno que está no terceiro ano, que está com aquela expectativa de fazer o Enem. Então, como você disse, Aline, então esse aluno, ele está sendo induzido a fazer, porque ele diz que isso não vai fazer diferença, não tem que perder tempo e tal, aí ele faz. Como ele recebeu uma preparação, porque a gente sabe que a preparação do terceiro ano para o Enem, ela é, né, diferenciada, né, diferenciada, e aí ele não está tendo essa preparação, ele está tendo um arremedo, uma comparação, e aí, né, pode ser que ele consiga, mas pode ser que ele não consiga, e se ele não conseguir, aí vem toda aquela frustração que a gente pode, aí sim, aí a gente pode estar perdendo, né, um médico, um engenheiro, né, um psicólogo, um professor, porque ele disse, olha, eu tentei, achei muito difícil, não consegui. Porque aquela coisa de, assim, de que o esforço individual, ele supera o desafio, mas é preciso igualar as condições de oportunidade. Então, eu vejo assim, que para o ensino médio, o desafio, ele se coloca ainda mais intenso. Mas, e outra coisa também que eu queria tocar, assim, que aqui nós estamos com essa sistemática, assim, a rede toda, na educação infantil, que é um desafio também bem interessante. É preciso ter um planejamento bem feito, como é que chega. A gente vai imaginar o seguinte, o professor do primeiro ano que vai trabalhar a questão da alfabetização, com a coisa, tem que ter técnicas bem específicas. Como é que ele vai chegar a esse aluno? Então, numa turma que a gente tem 25 alunos, eu consigo chegar a 18, exemplo. Mas tem 7 ali que eu não consegui acessar. Não, eu vou fazer aqui umas atividades impressas e vou mandar para esse aluno. E aí, ele vai se virar sozinho? Será que a mãe, o pai, ou a família, ela tem condição de dar esse suporte? Então, tem questões né, bem complexas que a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu acho que é uma decisão acertada de dizer assim, essas atividades, elas são complementares. Elas são atividades para manter o vínculo, para manter uma certa rotina, mas elas não vão valer como aula presencial, porque tem muitas diversidades aí que a gente precisa pensar uma a uma. Bom, essa semana foi uma coisa interessante, a gente recebeu um texto de um aluno, onde ele colocava, de uma aluna, né, ela colocava a dificuldade dela lá,
que uma das preocupações dela era justamente isso, assim, olha, tem coisa que eu não tô entendendo, é atividade demais, e eu estou preocupada porque, e aí, eu não estou entendendo, quando eu for fazer a prova, eu não vou saber, eu vou ficar reprovado por isso. Então, assim, com todo o cuidado que a gente tem, com toda aquela calma, né, uma coisa é o que nós, professores, estamos compreendendo, outra coisa é como o aluno está compreendendo, é como a família está compreendendo. E é um desafio também a gente acessar o aluno e se fazer ser compreendido, e a família, né, também. Então esses pontos. Quando a gente fazendo corte aqui para a realidade da escola, a qual eu e Yara trabalhamos, a gente vê o seguinte, que a gente vem num passo a passo. Primeiro nos organizamos, núcleo gestor, para a gente ter um norte, ter um planejamento para poder orientar os professores, fazer um engajamento com eles. Agora nós estamos com os alunos. O passo seguinte é com as famílias. Porque se a gente for querer fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos, né, se frustrar. Porque cada segmento desse tem uma complexidade interessante, que precisa ser pensado, ser planejado. Mas em meio a essas dificuldades, a essa demanda de aprendizado que a gente percebe, a gente vê muitas possibilidades, né? Tá gerando um aprendizado, principalmente na equipe de professores e na equipe gestora, assim, que vai trazer uma maturidade e uma sensibilidade de perceber cada contexto, e se fosse na prática, talvez a gente demorasse 3 anos e ainda não chegasse a essa maturidade. Eu queria fazer uma pergunta para os convidados, no caso, pensando assim, os impactos que a ausência do convívio, da sociabilidade no contexto tanto de ensino, aprendizagem, isso tanto o impacto dos alunos e também dos professores, nesse rearranjo que eles têm, conforme essa questão do convívio. Como isso se daria? Melhor dizendo, como isso também vai se dar, também pensando em perspectiva de futuro, vislumbrando que o nosso cenário ele ainda não vislumbra um fim, assim dizer, próximo. É isto. Posso tentar responder aqui. Assim, o que é que nós vislumbramos, né? Que vai ser diferente, vai ter mudanças. A gente ainda não tem clareza como vai se dar, né? Essa interação, vamos dizer assim, esse vínculo entre aluno e professor, entre professores, depois desse momento. Mas o que a gente percebe, isso também é muito importante, porque a gente percebe, porque quando a gente está no dia a dia, presencialmente, a gente entra muitas vezes no ativismo, embora a gente tenha tempo de planejamento, a gente tenha um cronograma, a gente tenha um programa que a gente tem que seguir, mas a gente entra num ativismo que às vezes a gente nem se dá conta da rotina que a gente tem, parece que a gente vai ficando, né, vai se engessando, vai se congelando naquela rotina. E agora a gente se tocou que aquela rotina, ela talvez não fosse a melhor, mas que a gente precisa, né, dessa vinculação, dessa interação do professor com outro colega professor, do aluno com o colega aluno, do aluno com o professor. Então, assim, a gente, pelo menos eu entendo que vão sofrer muitas alterações nessa questão das interações, das relações, mas a gente ainda não vê assim com clareza como é que isso vai ser. Porque, né, é um aprendizado, a gente está aprendendo. E é um aprendizado que a gente primeiro aprende para depois teorizar, vamos dizer assim. Não tem uma teoria que você vai por esse lado aqui e aí você vê se ela se confirma na prática ou não. O que a gente descobre a prática é isso. Agora vamos ver qual é como é que a gente teoriza essa prática. Nesse sentido. Não sei se eu consegui responder ou se... Claro, claro. Eu gostaria de complementar só a fala do professor Kleber, pensando assim, que eu acho que essa tua pergunta, Helder, ela é muito importante,
e ela remete a dois momentos distintos. Um é o que a gente está vivendo durante a pandemia, e o outro é o que vem depois e quando a gente retornar, certo? Esse que a gente está vivendo durante, já tem inclusive até alguns dados da OMS falando de um aumento significativo de alguns transtornos psicopatológicos, principalmente depressão e ansiedade. Então, isso é uma coisa preocupante. Aí eu não estou falando só do contexto escolar, estou falando da população de um modo geral. E isso vai se reverberar dentro de casa. Também a gente tem visto um aumento do índice... E abuso de drogas, né, Aline? Importante Sim, dizer. e abuso de drogas, principalmente do álcool, e um aumento também significativo da violência doméstica. Que a gente tem que pensar que os nossos alunos podem estar sendo não só vítimas, como também testemunhas desse cenário todo. Então, a gente está vendo uma conjuntura que a gente, na verdade, não tem dimensão, que isso o professor Kleber também abordou, tipo, a gente não tem muita clareza do que é essa conjuntura que a gente está vivendo agora, mas a gente já tem indícios de um quadro adoecedor. Então, por que eu pintei esse cenário primeiro? Porque eu acho que durante a pandemia, uma recomendação que eu daria é que eu acho que é muito importante a escola buscar proximidade com as famílias quando possível. Eu reitero quando possível, porque a gente já falou aqui várias vezes de todas as dificuldades que isso possui, enfim, então a gente também não pode trabalhar com idealizações. Então, nem sempre essa proximidade com a família vai ser viável. Mas quando for, ela é importante. Ela é importante para que essa família também seja acolhida, também seja ouvida e seja orientada de como lidar. Porque essa criança pode estar mais tola, essa criança pode estar chorando mais, essa criança pode estar mais agressiva, ou adolescente, enfim, como reflexo dessa falta de socialização, como reflexo desses temores, como reflexo dessa conjuntura. E a gente precisa entender isso para conseguir lidar com isso. Algumas formas de relaxamento, mindfulness, tem sido uma coisa que tem sido muito estimulada de ser trabalhado, técnicas de meditação, enfim, para você aprender a trabalhar com as reações do próprio organismo nesse cenário todo, mas também do contato social indireto, então, seja via internet, eu já vi alguns relatos até de pessoas que estão redescobrindo as cartas para estar entrando em contato com pessoas e coisas desse tipo, e quem mora na mesma casa, criar também oportunidades de mais contato físico. Nós, seres humanos, nós precisamos de contato físico. Mas nem todo mundo foi criado dessa maneira. Às vezes a gente pensa que toda família tem a cultura de se beijar, de se abraçar, de se fazer carinho. Mas não, isso não significa falta de amor. Às vezes é a forma que a pessoa foi criada, é a forma que aquela família foi estruturada. Mas nesse momento, pequenos contatos físicos podem fazer uma diferença muito grande para quem está se sentindo muito isolado. Então, orientações desse tipo, elas podem ser interessantes. Tem algumas cartilhas, inclusive, de psicologia que têm sido feitas sobre coisas que favorecem hábitos, que favorecem a saúde mental, e eu acho que é interessante delas serem compartilhadas com as famílias e serem discutidas com as famílias quando possível. Pós-pandemia, no retorno para a escola, eu acho que vai ser muito importante a gente ter paciência e calma em lidar com os diferentes perfis de pessoas que vão retornar. Porque aí, eu estou falando no nível de conjectura, porque eu concordo com o professor Kleber. Ninguém aqui viveu uma pandemia antes, então eu não posso dizer como será. Mas eu imagino que a gente vai ter várias reações distintas. E eu vou aqui citar dois extremos. Vão ter aqueles sedentos por carinho, atenção e contato físico, e que vão chegar na escola e vão querer abraçar, e vão querer beijar, e vão querer tocar o terror, e vão querer correr, e vão querer fazer e acontecer. Mas vão ter aqueles que vão ter ficado tão privados que eles vão estar arredios. Que eles vão estar numa de... não chega muito perto, não te aproxima. Principalmente esses que tiverem sido expostos à violência, que tiverem passado por situações traumáticas durante esse período. E a gente vai precisar de paciência para esses dois extremos. E para todo o contínuo. Para lidar que o tempo de cada um é um tempo diferente. E o processo de cada um para lidar com essa experiência vai ser um processo diferente. E isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil para a gestão da escola, não vai ser fácil para os professores, mas a gente vai ter que tentar manejar esses diferentes perfis que vão aparecer. Agora, o que eu penso é que escolas que estão tendo atitudes como a que eles descreveram, de buscar um fortalecimento de vínculo com esse aluno, são escolas que vão sair
com alguns quilômetros à frente. Porque se é um aluno que já se sente acolhido durante a pandemia, a probabilidade dele retornar receptivo à escola é muito maior do que o aluno que se sentiu abandonado, pressionado ou algo do gênero. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença também para esse movimento do retorno que vem depois. E sempre, lógico, né, nos casos extremos ou nos casos que a gente perceber que a gente não está dando conta, encaminhar para os profissionais devidos ou para os serviços que sejam adequados e que possam contemplar as demandas que apareçam, né? Seja o CRAS, seja um CAP, seja, enfim. E aí, para cada caso, tem que ser analisado do que a gente está falando e qual é a necessidade, né? Excelente, excelente. Obrigado. Sim, Ali, eu só queria complementar uma coisinha, né? Existe um universo dentro da escola, né? O universo inteiro está dentro da escola. Então, a escola é a primeira que abarca quase todas as demandas, né? Nesse sentido. E aí, uma coisa muito importante é a gente ter noção dessa rede, né? Dessa rede de apoio que a gente vai precisar muito quando a gente retornar para as nossas aulas presenciais. E uma coisa que eu achei muito interessante na fala de vocês é porque o sentimento de privação eu acho que é o pior, né? Porque nós estamos no isolamento social e às vezes a gente está se sentindo privado, né, desse afeto, privado de você ir para o lugar que você quer, de fazer na hora que você quer, né? As coisas do jeito que você fazia antes. Então, esse sentimento de privação, ele vai corroendo a gente e limitando tanto que a gente vai se sufocando e perdendo quem a gente é, né? E aí, pensando justamente nesse sentimento de, às vezes, você tá se sentindo mal e você não conseguir falar, né, por também privar-se da fala, de estar nessa comunicação com outras pessoas, né? Na escola, a gente faz algumas reuniões com o grupo do núcleo gestor e outra que envolve todos os professores mesmos, né? Vão lá, 29 professores numa sala de bate-papo, né? E a gente trabalha meditação guiada, né? A gente trabalha respiração diafragmática com esses professores e com nós. Primeiro a gente testa na gente, né? Diga aí, gente, bora agora falar da gente, né? Como é que tá sendo? E aí a gente sente que quando a gente fez isso com os professores, né, dessa meditação guiada, né, de botar uma musicazinha relaxante, dando as instruções, né, teve uns que ficaram calados, mudos depois, né, teve outros que falaram sobre as suas angústias, sobre os seus pontos de angústia, né, e teve outros que foram aquelas colocações assim, parece que estava falando do que estava sentindo, mas estava dando como exemplo o outro, né. Então, assim, a gente vê que isso é riquíssimo, né? Isso é riquíssimo a gente observar como as pessoas estão reagindo às situações, né? Em que ponto foi que a gente tocou nelas. E aí a gente fez isso já umas 2 vezes, eu creio, né, Cléber? Qualquer coisa você me corrija, né? Que aí é o nosso eixo de autocuidado dos professores, porque a gente acha que o professor ele vai cuidar bem do aluno quando retornar para a escola, se ele se sentir cuidado também. Que às vezes a gente exige que o professor seja compreensivo, receptivo, né, que ele atenda o aluno nas suas demandas mais emocionais, mas o professor também precisa das suas demandas emocionais atendidas, né, supridas. E aí, quando a gente fez esses momentos com os professores, né, desse relaxamento, a gente passou até umas instruções sobre qualidade de sono também, né, de como eles estarem melhorando isso. A gente nota, assim, que eles percebem que nós estamos nos importando com ele, né, que a gente está cuidando também desse lado dele emocional, desse lado humano, né. E é muito interessante você fazer um exercício desse com um professor por uma sala de bate-papo e você ter, assim, uma coisa tão próxima, como se você estivesse perto, né? Porque a gente fala isso várias vezes nas nossas reuniões, a gente chora, né? A gente fala com a voz trêmula, às vezes, né? A gente sente, assim, o afeto circulando ali. E eu acho que isso é muito rico, né? É muito rico para esse momento, porque, como a professora Aline falou muito bem, nossa, que diferença faz você estar vendo o rosto do outro, né? Por mais que você não sinta o cheiro, você não sinta o calor, né? Mas você está ouvindo a voz do outro, você sentir que com o que você falou, a expressão que o outro representou quando você falou aquilo ali, o feedback que o outro lhe dá. Então, esses momentos estão sendo muito ricos e a gente está pensando em levar isso para os alunos em termos mais estruturados, mas está pensando com muita calma, que aluno é diferente, né? De professor, é um público bem mais que a gente tem que ter um cuidado de como é que vai direcionar essas emoções, né? Mas, assim, é difícil, não é fácil, né? Ninguém estava acostumado a falar das suas emoções,
Ninguém estava acostumado a tocar nas suas vulnerabilidades, a se expor, né? A enfrentar realmente seus grandes medos, né? E de repente a gente se vê numa situação que a gente está de frente com muitos medos que nos angustiam, né? E quanto mais a gente silenciar e quanto mais a gente direcionar esse nosso silenciamento das nossas emoções para atividades que a gente diz como produtiva, mais adoecidos nós ficaremos, né? Então, o que a gente está querendo proporcionar é, tá bom, nós vamos tratar do conteúdo, nós vamos tratar da vinculação, mas nós também vamos tratar do autocuidado, né, da compreensão, de não ter medo de reconhecer os nossos sentimentos, né? E uma forma da gente lidar com eles. E escola, sim, sim, gente, é espaço para isso, independente de ser no presencial ou de ser nesse ensino que a gente está agora dizendo que é mais um ensino à distância, né, de atividades livres, né? E a gente já fazia isso, né, esse trabalho mais voltado para nós dentro da escola, que a gente tem aí um gestor que é o Clever, que é muito sensível a essas questões, né, tem um lado muito humano, né, a gente foca muito nas competências, mas que é difícil uma escola trazer isso à tona, né, levantar como bandeira isso. É uma coisa que às vezes a gente fica, ai meu Deus, né, será que a gente está no caminho que vai ser um caminho bom para todos? A gente não sabe, mas a gente está tentando. É verdade. A gente está chegando agora já em 1h30 de live, né? Então já estamos há bastante tempo aqui discutindo. Eu acho que tocamos em muitos pontos extremamente importantes para quem está vivenciando esse conflito, né? De como lidar com a situação de educação no momento de pandemia. Eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês. Acho que vocês ajudaram a enriquecer esse momento de privação que nós estávamos comentando de muitas pessoas, né? Pelo menos o meu, com certeza. Muito obrigada. Eu queria abrir agora para considerações finais, caso vocês achem relevante, importante de falar mais alguma questão. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite, foi uma conversa muito agradável, muito produtiva, espero ter conseguido colaborar com vocês também, e dizer que desejar todo sucesso para o projeto de vocês e para o canal do YouTube, então curtam, compartilhem, como já falaram no início, muito importante. E acho que o último comentário só que eu queria fazer para fechar é uma síntese do que a gente já falou até agora, é a importância da gente compreender que até a Yara falou isso nessa última fala dela também, é da gente compreender que a educação ela é muito mais do que o conteúdo que está na página do livro. Educação é formação pessoal, educação é cidadania, educação é justiça social, educação é algo muito complexo e que precisa permear debates também complexos, mas que precisa também ser permeada de empatia, de compreensão, de humanidade. E eu acho que a gente não pode perder de vista todos esses valores quando a gente está lidando com a educação em qualquer momento, seja em pandemia, seja no momento tradicional. Agora, eu acho que está todo mundo mais sensível, vulnerável, desafiado. Então, isso precisa, em vez de ser deixado de lado, ser potencializado nas nossas práticas e nas nossas discussões. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Mais uma vez, obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu tomo a palavra só para reiterar o agradecimento da vinda de cada um de vocês e dizer que foi um encontro maravilhoso e que espero que em outros momentos a gente possa estar trabalhando de igual forma e estar trazendo mais e mais informação ao público e enriquecendo, de fato. Obrigado, pessoal. Bom, eu também quero agradecer, né, pelo convite, né, eu acho que foi um momento aqui de trocas muito ricas, né, eu tive aqui um probleminha com a oscilação da conexão da internet, mas normalizou agora para o final. Mas, assim, para mim foi muito gratificante, né, participar do momento, enriquecedor. E aí eu queria dizer, assim, que nós ainda estamos vivendo esse momento e não temos noção clara de quanto tempo a gente vai ultrapassar, mas é importante, primeiro, que a gente se cuide do corpo, cuide da mente, faça boas leituras, assista, né, filmes,
a gente tem uma programação saudável, né, para a gente se manter com a saúde, tanto física como mental, boa. Em relação aos trabalhos com educação, é muito importante que a gente gerencie essa ansiedade que passe logo, essa ansiedade que vamos fazer, vamos. Às vezes a gente parece que quer fazer as coisas aligerado para dar uma resposta, né? Uma resposta a uma pergunta que às vezes nem foi feita. Então, é importante que a gente segure essa ansiedade, que a gente planeje, que a gente vá experimentando, né, aquilo que a gente vai planejando, com calma, um passo a passo, e sem se angustiar se não der certo, sem saber gerenciar a frustração. Pensando no retorno, vamos precisar muito de muita capacidade de diálogo, de ouvir, de paciência e persistência, né, e saber acolher. Se a escola ela já era, né, e precisa ser um ambiente acolhedor e inclusivo, vai precisar ser ainda muito mais. E aí nós que estamos, né, no dia a dia, né, por isso que é importante que a gente esteja bem, que a gente procure formas de manter a nossa motivação, estejamos comprometidos e alinhados, né, com um objetivo. Eu li um texto, seu texto, Aline, então ele dá os parabéns pelo texto. E lá no final do seu texto tem uma passagem assim que para mim foi fundamental. O mais importante nesse momento é nos mantermos unidos e a gente sair juntos desse momento. Então, assim, você foi muito feliz com essa frase. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, muito obrigado, né? Parabenizo a todos pela participação. Foi ótimo e estamos abertos aí para outras experiências, outras oportunidades. Eu muito grato por tudo. Pronto, vou falar bem rapidinho, que eu já me estendi demais, né? Primeiro, assim, dizer que eu estou encarando um grande medo meu hoje, né? Uma vulnerabilidade muito forte dentro de mim, que são essas lives, né? Eu digo, ai, meu Deus do céu, né? Passei, assim, um pouco temerosa, dizendo, ai, Jesus Cristo. Mas quando a gente chega aqui, nesse momento, é um aconchego tão bom que eu nem vi que já passaram 1h36, né? Então, assim, de como é bom estar com pessoas, né? Nossa, assim, acho que as pessoas, elas ressignificam a nossa vida, né? Elas dizem muito sobre quem nós somos, assim. E o texto que o Cleber falou, viu, Aline? A gente espalhou para o núcleo gestor inteiro e ainda jogou nas turmas dos professores, né? A gente achou ele tão rico, né, que a gente disse assim, todo mundo tem que conhecer isso aqui, né? A gente é muito assim, quando a gente conhece uma coisa boa, a gente espalha para todos os professores e para os coordenadores também. Então, tá todo mundo lhe conhecendo agora, viu? Nós vamos colocar a referência desse texto mencionado na descrição do vídeo aqui no YouTube. Isso. E, assim, agradecer pelo convite, né? Foi um convite, assim, que eu acho que moveu coisas importantes dentro de mim, né? De enfrentar alguns medos aí, né? Agradecer a Aline, que eu estou conhecendo agora, né? Foi um prazer lhe conhecer. Agradecer a minha professora, Natália, né? Eu tenho grande estima por ela, né? O Helder, né? Que é nosso colega aí lá da universidade, está sempre conversando comigo, e o meu querido diretor, que é o Kleber, que eu acho que ele tem um ponto muito em comum com a gente pensa muito parecido, e eu acho que o fato de pensar parecido faz a gente caminhar juntos, né? Por mais que às vezes a gente pense diferente, mas se a gente respeita as ideias, né, e procura escutar, a gente caminha, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite, para todas as pessoas que estão assistindo também, que permaneceram até o presente momento. Eu espero que tenha sido significativo para vocês, e é isso. Obrigada. Obrigada a todos, uma ótima tarde, ótima semana e fiquem em casa. Muito importante, né? Ficarmos em casa. Tchau. Tchau, tchau.